Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre operações com monómios, isto então inserido na disciplina de matemática do 8º ano. Isto é a seguinte: efetua então as operações seguintes e apresenta o monómio obtido na forma canónica. As letras x e y são então variáveis e a letra A é exatamente um número real não nulo, ou seja, diferente de zero. Em primeiro lugar, vamos então perceber assim a estrutura de um monómio. Então vou colocar assim aqui A e vou colocar assim, por exemplo assim aqui x, y, onde A é exatamente um número real, né? Não nulo, e x e y são exatamente as variáveis. Quer dizer, nós temos então aquilo que a gente designa de monómio. Num monómio nós podemos fazer exatamente aqui uma separação. Quer dizer, tudo que tenha variável a gente designa de sendo a parte literal. A parte numérica é exatamente, quer dizer, aquela composição de monómio que tem exatamente uma parte numérica, né, onde são apresentados números, ou neste caso letras, desde que essas letras nos digam que representam exatamente um número. E então designamos de parte numérica. Um monómio na forma canónica é um monómio que apresenta então parte numérica simplificada, ou seja, se eu tiver 2 vezes 3, cuidado aqui com umas coisas, é o que eu costumo, quer dizer, aqui colocar exatamente um ponto que significa multiplicação, de forma a não confundir depois com um x. Se eu tiver 2 vezes 3 e aqui tiver x vezes x, este é um monómio, mas não está na forma canónica. A forma canónica implica que eu simplifique a parte numérica, ou seja, seria 6, e simplifique a parte literal, x vezes x, trabalhando as regras das potências. Tenho uma multiplicação de dois fatores, quer dizer, duas potências com a mesma base. Darei então a mesma base, que é x, e adicionarei os expoentes, ou seja, 1 mais 1 são 2, e neste momento teria então o meu monómio na forma canónica, ou seja, na forma simplificada. Há aqui ainda outro pormenor que vocês deverão tomarem atenção relativamente aos monómios, que é exatamente o grau. O grau do monómio será a soma dos expoentes que compõem a parte literal. Quer dizer, neste caso deste monómio específico, eu tenho x e y, o x está elevado a 1, o y está elevado a 1, o que quer dizer que eu teria então um monómio de grau 2, onde o grau do monómio é dado pela soma dos expoentes da sua parte literal. Ok? Bem, dada assim esta breve introdução aqui ao monómio, passaremos então ao foco do vídeo, que consiste em fazer operações. Na questão 5.1 nós temos o seguinte: teremos então 2xy² mais 1/2 de x y². Nós teremos então aqui que adicionar dois monómios. A adição de monómios tem exatamente uma regra que vocês deverão tomar atenção, que nos diz o seguinte: só é possível adicionar ou subtrair monómios se esses monómios forem semelhantes. E o que é isso, serem semelhantes? Serem semelhantes são monómios que têm a mesma parte literal. São dois monómios semelhantes, serão monómios que têm exatamente a mesma parte literal. Então, se eu tenho aqui uma adição, eu tenho que olhar para ver se a parte literal dos monómios é exatamente a mesma. A parte literal deste primeiro monómio é xy². A parte literal do segundo monómio também é xy². O que quer dizer que estes dois monómios são semelhantes. Se são semelhantes, poderei proceder à adição. Agora, assim, aqui algumas coisas que vocês às vezes poderão ficar na dúvida. Eu ter xy² é a mesma coisa que ter y² vezes x. A parte literal destes monómios é exatamente a mesma.
A ordem não interessa. Pensem na propriedade comutativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem não interessa. Neste caso, se tivesse dois monómios, um com x e y quadrado, o outro com y quadrado de x, a parte literal é a mesma, apenas a ordem está trocada. Mas é a mesma. Pensem na propriedade comutativa. O que seria diferente seria eu ter, por exemplo, x e y quadrado. Nesse caso já seria diferente se tivesse x quadrado e y. Aqui a parte literal não é a mesma, ok? Porque neste primeiro monómio o x é do primeiro grau e no segundo o x é do segundo grau. Quer dizer que aqui, caso fosse este, não poderia adicionar. Estes dois monómios aqui neste caso não são semelhantes. Estes sim, são às vezes aqueles pormenorzinhos da treta que a gente pode pensar aqui que é diferente, mas não, é igual. Se tiverem a mesma parte literal, com o monómio, a parte literal tem as mesmas variáveis e sobretudo as mesmas variáveis têm o mesmo grau, então dizemos que têm a mesma parte literal, logo são semelhantes. E se são semelhantes, como é que os podemos adicionar? É muito simples, vocês vão... Para adicionar dois monómios, só podem ser semelhantes, vocês darão a mesma parte literal, que é comum aos dois, neste caso x e y ao quadrado, e vão fazer aqui a adição simplesmente da parte numérica. A parte numérica deste monómio é 2, do outro é 1 meio, então vou adicionar 2 a 1 meio. Para adicionar 2 a 1 meio, terei que reduzir ao mesmo denominador, multiplicando esta fração por 2, o numerador e o denominador, o que ficaria com 2... Ficaria então com 4 meios, 4 mais 1 dá-me então 5 meios de x y quadrado, e então este primeiro caso está feito. Retenham mesmo isto, adição ou subtração de monómios, para o fazerem terão de ter monómios semelhantes, ou seja, a parte literal terá de ser igual. Caso seja, como é que adicionam? Colocam a parte literal que é comum aos dois assim em evidência e fazem apenas a soma das partes numéricas e têm um monómio na forma canónica. Passemos então ao segundo exemplo, que tem a ver com uma subtração. Quer dizer, na questão 5.2 eu terei que fazer a subtração de 2ax menos 3x. Para adicionar e subtrair, terei de ter então, é sempre a mesma coisa, terão de ser semelhantes. Para serem semelhantes, terão de ter a mesma parte literal. Cuidado com este monómio, é que a parte literal deste primeiro monómio é simplesmente x, porque o a tem letra, mas aqui reparem, dizem-me que a é um número real, então eu terei de considerar e terei de dar o tratamento a A de número, o que quer dizer que este A fará parte da minha parte numérica. Sendo assim, este monómio, a parte literal é x, deste segundo monómio, a parte literal é x, então tudo bem, posso proceder à subtração. Como é que eu subtraio? Dou então a parte literal, que é comum, e vou fazer a operação com as partes numéricas. Teria então 2a menos 3. E repara que 2a menos 3 não podes fazer nada, não consegue, não sabes o valor de a, sabes que é um número, mas não sabes qual é. Neste caso, então, este monómio assim estaria na forma canónica. Quando vocês não podem fazer a operação, quer dizer, deixem lá estar, né? E fica ali a parte literal. Terceiro caso, teremos agora um produto. No produto, as regras são ligeiramente diferentes. O que eu tenho neste caso é ter assim, tenho a raiz 2, x e y, cuidado que x e y não está ali debaixo da raiz, vezes, vou substituir a multiplicação por um ponto de forma a não se confundir com um x, e terei assim aqui a raiz de 8, x quadrado, y ao cubo. Bem, a estratégia para vocês multiplicarem ou dividir é diferente da soma e da subtração. Enquanto na soma e na subtração vocês só podem efetuar a operação caso os monómios sejam semelhantes, caso tenham a mesma parte literal, na multiplicação não há problema nenhum, multiplica-se tudo, é tudo para a frente. Quer dizer, este caso eu comparo muitas vezes para vocês perceberem, por exemplo, à soma e ao produto entre frações. Quer dizer, se eu tiver assim 2/3 mais 1/5, eu para somar tenho que reduzir ao mesmo denominador. Mas se tiver, por exemplo, 2/3 vezes 1/5, já não o tenho que fazer, é tudo para a frente, é 2 vezes 1 e 3 vezes 5. Quer dizer,
parecida acontece aqui nos monómios. Ou melhor, nas operações com monómios. Eu aqui no produto não tenho que ter a mesma parte literal. Não tem de ser semelhantes. É multiplicar tudo. Como é que eu faço, então? Qual é a estratégia para multiplicar? Bem, vocês vão multiplicar, em primeiro lugar, a parte numérica. E então eu ficarei, exatamente aqui, no resultado desta operação, com raiz de 2 vezes a raiz de 8. Depois de multiplicar a parte numérica, então eu vou multiplicar a parte literal. E então ficaria com xy vezes x² y ao cubo. Mas aqui assim, para vocês colocarem, vou escrever isto, vou escrever. Ficarei então com x vezes y, cuidado que eu aqui devia ter colocado um ponto por causa da confusão com o x. Peço aqui desculpa. Não, ok, já está ali um ponto. Depois multiplicam a parte literal, xy vezes x² y ao cubo. E agora, colocam o monómio na forma canónica. Como é que se coloca na forma canónica? Vão simplificar a parte numérica e vão simplificar a parte literal, de forma a terem o monómio na forma canónica. Este caso aqui das raízes, convém recordar assim uma propriedade das raízes, que me diz que se eu tiver assim a raiz do mesmo índice, obviamente, de A vezes a raiz de B, do mesmo índice, isto posso transformar o produto entre raízes do mesmo índice numa só raiz, onde ficarei dentro da raiz com A vezes B. Aplicarei então aqui essa propriedade na simplificação aqui da parte numérica. Simplificando então a parte numérica, fico com raiz de 2 vezes 8 e vou então depois ficar. Agora, como é que eu simplifico aqui a parte literal? A ideia é trabalhar, isto é tudo a multiplicar, então vou trabalhar a propriedade comutativa de modo a colocar assim o x ao lado do x e o y ao lado do y. Ficarei então com x vezes x² vezes y vezes y ao cubo. Isto há de ser igual, continuando a simplificar, raiz de 2 vezes 8 é exatamente igual à raiz de 16, reparem que isto é 16, cuja raiz quadrada de 16 é exatamente igual a 4. Agora reparem neste caso aqui com x, x vezes x². Vou aplicar as regras das potências, tem aqui uma multiplicação de duas potências com a mesma base, onde o expoente x é 1, então isto fica x, dou a mesma base e adiciono os expoentes, ficaria então com x ao cubo. O mesmo vou fazer aqui com os y, daí eu ter manipulado esta expressão, apelando à propriedade comutativa, de modo agora a conseguir simplificar, aplicando as regras das potências. Quanto ao y, vou fazer a mesma coisa, vou dar a mesma base, que é y, e vou adicionar os expoentes. Isto só é possível porque estamos a tratar multiplicações. O que ficaria então y à quarta, porque 3 menos 1 é 4, e tenho então o meu monómio na forma canónica, que resulta do produto destes dois. Bem, vamos então aqui ao último caso, que é o caso de termos um monómio ao quadrado. Ou seja, eu ter menos 2ax² y ao cubo. Só restar menos 2ax², 5.4. Tenho então o seguinte, menos 2ax² y ao cubo, e depois tenho isto tudo ao quadrado. Deixem-me só confirmar, menos ax², ok. Agora, como é que eu trabalho? Como é que eu trabalho exatamente o quadrado de monómios? Eu vou fazer assim aqui um parênteses. Vou colocar aqui, depois farei aqui assim baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês sabem, por exemplo, se eu tiver assim, se eu tiver 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, pelas regras, não foi um bom exemplo. Okay? Se tiver 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, pelas regras das potências, qual é a regra da potência que a gente aplica aqui? Damos o mesmo expoente e multiplicamos as bases, certo? Esta é a regra das potências que vocês aprenderam. Mas agora, nestas regras das potências, vocês deverão ter o cuidado de saber, quer dizer, que a regra da potência tanto funciona neste sentido, como também é recíproca, ou seja, funciona no sentido inverso. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tiver aqui um produto ao quadrado, eu posso transformar
o quadrado deste produto num produto de uma série de quadrados, quer dizer, andando assim com a regra no sentido contrário àquele que vocês costumam aplicar. Da mesma forma, quer dizer que se eu tiver assim A, B, C, tudo ao cubo, eu posso então andar assim com a regra das potências nesse sentido ao contrário. Posso dizer que é A ao cubo vezes B ao cubo vezes C ao cubo, porque se eu fosse daqui para lá, o que é que eu fazia? Colocava o expoente que é comum em evidência e fazia a operação que tinha aqui nas bases, certo? É o mesmo que eu vou fazer aqui, com o quadrado destes monómios, ou melhor, com o quadrado aqui deste monómio. Vou passar o quadrado para todos os fatores, e então isto ficaria exatamente igual. Eu tenho aqui o fator menos 2, tenho outro fator que é A, tenho outro fator que é x quadrado, tenho outro fator que é y ao cubo, isto é tudo a multiplicar. Menos 2 vezes A, vezes x quadrado, vezes y ao cubo. Então vou passar o quadrado para todos os fatores, apelando a esta regra das potências, mas no sentido contrário ao qual vocês estão habituados. Estas coisas funcionam nos dois sentidos. Sendo assim, ficaria então com menos 2 ao quadrado vezes A, atenção que aqui o fator é menos 2, ok? Então terei menos 2 tudo ao quadrado. Aqui depois ficarei com A ao quadrado, ficarei com x ao quadrado e depois ao quadrado, e ainda vou multiplicar por y ao cubo e depois ao quadrado. E agora vou trabalhar aqui na parte numérica alguns cálculos, na parte aqui da literal vou trabalhar também algumas regras das potências. Menos 2 tudo ao quadrado fica 4, positivo, ok? Quando tenho um expoente par e a base é um número negativo, fica sempre positivo, ok? Então fica 4, positivo, vezes a quadrado, com a quadrado não posso fazer nada, aqui x quadrado e tudo elevado ao quadrado, vou tocar na regra das potências, que me diz se tiver assim a elevado a n, e depois tiver aqui uma potência de potência, isto é igual a levantado a n vezes t, pelas regras das potências. Quer dizer que ficarei então aqui com x e o expoente será 2 vezes 2, ou seja, 4. Vou aplicar a mesma regra aqui ao y. Ficarei então com y, tenho aqui potência, 3 vezes 2, terei então 6, e o monómio já está na forma canónica, porque a parte numérica e a parte literal estão então simplificadas. Fica então aqui a sugestão para a resolução destes cálculos com monómios, quer a soma, quer a subtração, quer a multiplicação. O que é que devem reter? Somas e subtrações só podem fazer se os monómios forem semelhantes, se tiverem a mesma parte literal, e nesse caso a estratégia é dão a parte literal comum e fazem a operação com a parte numérica. Depois, na subtração a mesma coisa. Na multiplicação é tudo para a frente, multiplicam a parte numérica, multiplicam a parte literal e depois reduzem o monómio à sua forma canónica, trabalhando exatamente aqui a propriedade comutativa e depois as regras das potências. Se tiverem um quadrado, é trabalhar mesmo esta regra das potências que vos falei aqui. Fica então aqui a sugestão, é sempre um prazer enorme ajudar. Alguma coisa que não tenham percebido muito bem, coloquem então nos comentários. Fica desde já um grande abraço. Tchau.